Pessoal, sejam bem-vindos, né? Segunda aula aí do curso de Eletrotécnica, da disciplina, né, da UC, né, da Unidade Curricular aí de Comunicação Oral e Escrita. Deixa eu já compartilhar a nossa tela. Eu estava olhando aqui mais cedo a atividade que vocês enviaram. Pessoal, assim, no geral, está entendendo a proposta, né? Eu sei que eu não posso cobrar muito, porque vocês estão num curso inicial. Aí vocês vão ver a diferença, né, de um relatório. Mas basicamente, assim, quanto pessoal, vocês fizeram a correção, né, ortográfica, tá? Eu vi lá. A dúvida que surgiu, pessoal, sobre o fórum de discussão, o comentário que eu deixei lá no fórum um, no fórum 2, para quem tem dúvida, o pessoal me enviou aí perguntas, né? Ó, professor, o senhor já respondeu lá, então não preciso falar? Não, você tem que falar. É porque eu sempre no fórum, tem professor que não escreve no fórum, né? Ele apenas corrige e aí envia individualmente para cada um. Tem como eu enviar a resposta individualmente aqui do fórum para cada um. Mas eu acredito assim que eu faço a correção e daí eu dou umas dicas, né, no próprio fórum. Aí por isso que eu coloco aqui, ó, por exemplo, aqui no um, né? Por isso que eu ponho aqui, ó, né, em azul, aqui grifado, como se eu tivesse passado um lápis aqui para vocês, né, entenderem, poder ler mais, né, dar uma aprofundada um pouco maior no conteúdo aqui relacionado ao fórum. Eu sempre faço assim, tá? Mas é importante, principalmente nesse inicial, para eu saber, né? Muitos falaram que não tem o costume, né, de redigir textos, principalmente no computador. Desculpa. Então, assim, para eu ter um termômetro mesmo aqui, né, para saber como é que tá o nível de vocês, né, o do eletrotécnico, saber que ações aí que eu posso tomar relacionado a isso, né, que conteúdo que eu poderia dentro da UC, né, dentro da UC abordar mais com vocês, tá? Hoje, aí como a gente já falou discutiu na aula passada sobre o Fórum um e o Fórum 2, hoje, na penúltima aula, né, aula aqui do dia 7 do 4, vamos falar do questionário aqui, né, que está tendo muitas dúvidas, né? Realmente, assim, eu sei que depois vocês vão ver, falou, gente, como é que eu passei batido? Eu vi alguns que entenderam, né? Assim, entenderam além da correção ortográfica, corrigiram outras coisas, né? Mas eu vi, mas isso é normal, né? As SAPs, né? Elas são simulações do que vocês vão enfrentar aí na vida real, né? No exercício aí da eletrotécnica, tá? Vamos lá pro. Eu tinha até baixado, mas é bom. Vamos baixar aqui novamente, né? Tem a SAP 1, tá o descritivo aqui, né? E a folha de resposta da atividade 1 aqui, que eu já havia baixado. Vocês conseguem baixar aqui, ó, na aba Situação de Aprendizagem, né? Aqui o PDF aqui da situação e a folha de resposta, né? Então. A gente analisando aqui o contexto, ah, algo deu errado. Algo errado não está correto, né? Deixa eu baixar aqui novamente. Isso aqui aconteceu porque eu teve um dia que eu fui colocar aqui o drive aqui, aí ele deu um erro. Pode ser isso. Mas ainda bem que eu mantenho cópia de tudo aqui, né? Eu mantenho cópia na nuvem, cópia no drive físico
e cópia aqui no computador que eu utilizo aqui para ministrar aula para vocês. Vou pegar a folha de resposta, né? Vai que ela tá bugando também. Vou apagar aqui. Vamos lá, agora deu certo. A gente até na primeira aula, né? A gente leu aqui, ainda falou também na aula anterior, né? Sobre o contexto, eu contei minha história, repeti ela, né? Botei ela detalhada aqui para vocês verem, né? A trajetória aqui de cada um. Porque quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, né? Quando eu era menino pequeno, eu achava, eu olhava assim, nossa, esse professor sabe demais. Na verdade, eu não falava sabia demais, eu falava que ele sabia de tudo, né? Então, eu tinha assim um professor como o oráculo de Delfos ali, que tudo sabe, que tudo responde, né? E não é bem assim, né? O professor ele tem a proficiência, né, na área a qual ele estudou, na área a qual ele fez sua graduação, né, ou curso técnico ou tecnólogo, e por aí vai, né? Antigamente só existia o curso superior, depois veio os cursos técnicos, né? E está sempre em gradativa evolução aí, né? Tem até umas graduações, eu tenho um colega que fez uma graduação em Portugal e ela levou só 3 anos, né? Ela não levou os 5 anos que tem aqui, né? Aqui no Brasil. Inclusive, uma outra aí que eu estou fazendo de engenharia de software só são 4 anos, né? Eu achava que eram para ser 5, vão ser só 4 anos, né? Então, o ensino ele vem mudando cada vez mais. Daí, qual que é a tarefa aqui, né? É, é o Pedro aqui, né? A partir dos conhecimentos adquiridos, né? Interprete e reescreva, né? Eu não vou falar a história de novo aqui para a gente focar mais na análise da atividade. Então, assim, a partir dos conhecimentos que você leu, adquiriu, as aulas que você assistiu, o SCORM, né? A Flaviane provavelmente nessa primeira aula aqui, ó, de ambientação, ela mostrou, né, que tem aqui o conteúdo do curso. Aqui você acessa o livro didático, que você acessa uma espécie de slide, né, com o conteúdo do curso. Inclusive, algumas disciplinas têm até exercício para você estar o quê? Você está treinando o que você vem aprendendo aqui nesse curso, né? Eu vou dizer, ele não é totalmente AD, né? Semipresencial, né? Tem a parte AD e tem a parte presencial que vocês fazem geralmente aos sábados aí, né? Então, e outra pergunta aqui, né? Teve um aluno que falou: Ó, professor, infelizmente não teve como eu ir, eu não fui nessa primeira aula aqui. Então, fica ligado, porque esse primeiro módulo aqui, ó, tem 4 disciplinas, né? Então, nesses 4 primeiros módulos aqui, ó, de comunicação oral e escrita, eletricidade, leitura e interpretação de desenho técnico e, né, qualidade, saúde, meio ambiente, os 4 aqui, se não me falha a memória, eles têm as atividades de recuperação. Então, geralmente eu gosto já como essa primeiro C, ela é bem rápida e ela está até próxima aqui de finalizar, né? Eu costumo pedir pro monitor aí é porque essa recuperação paralela aqui é uma chance. Por que que eu coloco ela na última data aqui, né? Justamente, né, para fazer com que vocês tentem fazer os conteúdos o mais rápido possível antes de fechar o C, porque senão você já vai ter uma outra C para você se preocupar, né? E pode ser que você tenha ficado com nota baixa nela, né?
ou sei lá, ou não feito alguma atividade do EAD, ou então faltado, né, em alguma atividade aqui do presencial. Aí geralmente eu peço aqui, deixa eu até olhar aqui na sala, ó. Aí geralmente próximo do dia aqui, né, da finalização, eu peço para a monitora aí no caso a Flaviane, né, abrir o questionário de recuperação. Aí essa recuperação, pessoal, ela não é essa recuperação paralela aqui, ó. A recuperação paralela é até o final né, até o dia 14 do 4. Aqui está falando que vale 40 pontos aqui, tá? Mas eu vou relevar, vai ainda valer os 49 pontos, tá ok? Tá? Não, vocês não vão perder, né, se fizer no dia 14 aqui, não. Mas caso, e eu vi quando eu fui, a professora já postou, né? Por isso que eu criei essa pasta aqui, Momento Presencial. Eu vi aí que alguns faltaram, né? Eu vi que não tinham nota lá, provavelmente faltou. Então vai ser a oportunidade. Eu vou pedir para o Flaviane, eu vou olhar aqui a data. Deixa eu ver, hoje é dia 7, né? Então, ó, ela vai finalizar. A última aula vai ser na próxima segunda-feira aqui, né? Então, eu vou pedir para a Flaviane já deixar aberto. A gente vai começar na outra semana, no dia 21, eletricidade, né? Então, eu vou pedir para ela abrir essa recuperação já no dia 15 aqui, e aí deixar aberto para quem ainda não fez né, quem faltou uma das aulas aqui do momento presencial, poder fazer essa recuperação, tá bom? Aí essa recuperação sim é a recuperação, né, eu não tirei nota suficiente aqui, né? Igual um aluno, né, não teve um que mandou a tarefa errada, aí ele pegou a tarefa certa, né? Ele mandou uma outra folha, né? Acontece isso às vezes. Você vai upar no. Teve uma aluna, eu não sei se foi dessa turma aqui, que falou que estava vendo no celular, né? Tava com dificuldade de upar a tarefa dela, ainda mais do celular, né? Aí, assim, do Android, né? Do Android eu até posso ajudar, né? Piorou do iPhone, que eu nunca tive, né? Nunca tive iPhone, eu tenho Android, né? Então, assim, às vezes você upa um arquivo que não é o arquivo correto da tarefa, né? Mas aí o aluno só mandou o correto, né? Fiz a correção e tá tudo certo aqui, tá? Então, voltando aqui, ó. Fazer, né, um relatório, né, de ocorrências, né, e, na verdade, corrigir, né, um que já está feito. Corrigindo aqui minha fala aqui, né, um que já está feito, que no caso é esse daqui, né. Esse relatório são 5, se não me falha a memória, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Antes da gente começar a análise aqui, né? Eu vi que vocês se preocuparam aí com a correção ortográfica, né? Graças a Deus existe aqui, né? O corretor ortográfico aqui do Word, né? Tem gente que usou o LibreOffice, aí a extensão é ODT, né? Mas eu tenho ele aqui instalado aqui na máquina, consegui abrir e fazer a correção. É, Assim, uma pergunta idiota, né? O que que vocês perceberam que nesse relatório está faltando alguma coisa, né? Por exemplo, nesse primeiro aqui ele fala, né? Ao atender uma reclamação, né, de falta de energia, compareceu ao local e notou que uma das fases estava desconectada. Quando subiu na escada de madeira, ao chegar na posição e trabalho, deve ser de trabalho, né? Foi testar com a mão a baixa tensão, né? Até comentei.
na última aula aqui, né, que a gente começou a ler aqui, que esse não é um teste que você faz com detector de tensão, né? Sofrendo choque, né? Caindo e, em consequência, tendo fraturas múltiplas. Até foi o técnico responsável aqui, foi o senhor de Wagner Romão Carvalho. O que está faltando aqui, né? Tem aqui a data, a hora. Essa hora aqui, essa data, eu não sei se é do acidente, eu não sei se é do relatório. Por exemplo, quem é que caiu? Quem é? Ele estava de serviço, ele estava de trabalho, né? Estava exercendo a função, né? É igual eu comentei aí, né? Por exemplo, essa folha aqui, o pessoal colocou de propósito aqui, ó. Você pode até vir aqui, ó. Quem, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é design. Aqui, ó. Tem aqui, ó, cor da página, né? Então, essa cor da página, ela tá estilizada, né? Parece um papel de pão, né? Então tem uma estilização aqui da página, né? Ele pegou uma página qualquer ali, um papel qualquer e fez esse relatório. Dá para você colocar marca d'água, dá para você fazer muita coisa. Mas na verdade, quem faz esses documentos padrão não, né, não é eu, não é você que trabalha lá na empresa. Deixa eu ver que empresa que é. É a IMDB, né? Indústria do Minério é Berilo Dourado. Provavelmente quem faz padronização, né, o pessoal não só do administrativo, né, mas o pessoal da segurança do trabalho. Geralmente é o técnico de segurança, o engenheiro de segurança ali, que faz essa padronização de tipos de relatório. Um dia desse, o meu primo, ele é engenheiro de Minas, aí ele trabalha numa empresa lá ali no Pará, que faz prospecção, explora o minério, né? Faz aqueles furos, faz explosão. Aí tem a equipe de blaster. Aí eu achei interessante que o relatório é uma folha pautada e aí ele de próprio punho escreve tudo que aconteceu, se aconteceu um acidente ou um incidente, né? Que foi um quase acidente ali. Daí ele veio aqui para fazer uns exames, né? Mas ele ainda participou de algumas reuniões e fez relatórios, né, da semana passada que ele havia trabalhado e havia trazido os documentos. Aí ele pediu para escanear, né, para ele enviar, né? Então, cada empresa tem um formato de relatório, até mesmo para ajudar. Esse daqui está mais, como se diz, está livre, né? Você escreve a interpretação, o que que você fez, mas o bom é você ter uma folha já formatada, com uma ideia que, por exemplo, deixa eu pegar uma aqui de uma disciplina, eu vou pegar aqui emprestada aqui, ó. Se não me falha a memória, tá em segurança aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou abrir aqui. Eu vou abrir num outro formato, que aí fica até melhor para a gente enxergar aqui. Olha só, esse daqui é uma folha antiga, hoje em dia é eletrônico, viu, pessoal? Mas ela mostra, né, a evolução. Tá vendo que é um papel, né? Esse era aqueles bloquinhos que tinha aquela parte vermelha em cima, né? Que você arranca o bloco numerado. Aí, por exemplo, esse daqui é um papel aqui, né? De análise preliminar de risco. Ele serve como solicitação de serviço, como um papel específico para um tipo específico de trabalho que é chamado de POP, né? Tá bem aqui, ó. Aí POP número 16. O que que o POP número 16 fala? Tô chutando aqui, viu? Vou fazer a troca de um conjunto de isoladores de suspensão de uma estrutura tipo 3, uma N3, né? Ah, então esse POP, aquele número já fala um procedimento que está sendo feito,
nessa manutenção ou nessa montagem que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo? Aqui tem aqui a turma, a equipe, né? O veículo. Se você usou esse STC, é uma picapezinha, chama Serviços Técnicos e Comerciais, que atualmente a Equatorial usa, né? Aí moto ou outro tipo de veículo, né? Geralmente ou é uma picapezinha, ou é uma moto, né? Ou um caminhão. É uma rede urbana, é uma rede rural. Aqui, ó, o patrimônio do veículo. É uma solicitação de serviço, é um serviço de corte, é um serviço de religação, ou é uma ordem de serviço mais elaborada, né? Outro tipo. Aí, quais os riscos? E aproveita que esse documento aqui, ele já é uma análise preliminar, ou seja, antes de você se expor ao risco. Aí, quais são os riscos que envolve a tarefa? Tá vendo que tá tudo do tipo no formato checklist. Inclusive, hoje em dia, né, o pessoal lá utiliza o celular, utiliza um tablet, e esse formulário ele é automático. Antigamente você fazia esse documento, depois entregava. Hoje em dia não, sei lá no appzinho, né, você marca aqui tudo que você tem que marcar, faz a assinatura digital ali e pronto, ó. E antigamente, por exemplo, a matrícula era um número fictício, né? Hoje em dia, a matrícula do eletricista, ela é o CPF, justamente porque o CPF ele te identifica melhor, né? Então, a padronização ela é interessante para um documento, e quem elaborou esse documento aqui foi o pessoal da segurança do trabalho, né? Uma das funções, eu não sei se vocês sabem, a segurança do trabalho, tanto o técnico, o engenheiro de segurança, ele não responde à parte técnica, à engenharia. Ele responde ao pessoal do administrativo, da administração ali, da gestão, né? Gestão não só de ativos, mas gestão de pessoas ali da empresa, né? Então, assim, existe essa padronização, né? E provavelmente, né, numa folha igual a essa daqui, tanto é para ajudar, né? Que informações que são necessárias para eu gerar esse relatório aqui, né? Eu achei interessante e assim, esse essa visão que eu estou mostrando aqui, pessoal, é diferente. Antigamente era um professor mesmo de português que ministrava essa aula para vocês, né? Não que isso não aconteça invariavelmente, mas assim, nós aqui do Senai, assim, a gente, depois de muitas reuniões, a gente, né, fez pergunta um para o outro aqui, né? Como que o técnico de hoje, como que o engenheiro de hoje, ele pode, né, já saber as informações, já de forma cirúrgica, eu posso ir ali no aluno, olha, fulano, ciclano, beltrano, você precisa saber disso. Ó, o documento, você precisa, né, entender que toda empresa tem documentos padrões, e esses documentos padrões, eles ajudam tanto para você armazenar, se necessário você precisar, né, utilizar eles em um outro momento, e também, né, para quando é que você vai lembrar, né, ó, quais os riscos envolvidos na tarefa aqui, né? Quais são os EPIs? Você vai lembrar de cabeça. Ah, mas aí eu pego lá na hora e utilizo, né? Então, assim, é um checklist, né? É uma lista, um formulário que te ajuda a ser mais claro, mais objetivo na hora, né, de fazer esse relatório, né? Na hora de elaborar um procedimento administrativo aí da empresa, né? Aí não sei se vocês perceberam também, ó, além de não ter o nome, né, o nome da pessoa, igual tá aqui, ó, tem um espaçozinho para matrícula, para o nome e para rúbrica, né, para assinatura aqui e tal, ó. Responsável, né, quem seria o técnico responsável pelo turno, né, ou pela equipe, né, a matrícula dele, o visto. Então tudo tem, né, um passo a passo aqui antes de você iniciar o serviço. Nesse caso aqui era de um acidente. Aí eu, né, como se diz, eu me dei o luxo aqui de criar aqui algumas coisas, né?
Obviamente, quem fizer a tarefa depois, ou quem quiser corrigir, né, depois dessa aula aqui, tá livre, viu, pessoal? Ah, eu não achei que o meu ficou bom, não. Vou mandar um melhor aqui, tá? Mas assim, eu, pelo menos os que eu vi aqui, eles estão dentro da proposta, né? Fazer a correção ortográfica. Vocês estão vendo que tem, ó, tem formatações diferentes, por exemplo, aqui, ó, tá em negrito, né? Ele tá sublinhado aqui, né? Tem essa parte aqui de, né, é sublinhado no nome e tal. Eu peguei, fiz aqui um documento só para título de comparação, tá? Eu já estou indo em outra UC aqui, foi mal. Deixa eu até voltar para a próxima aqui, que eu tenho uma aula daqui a pouco. É, projeto predial. Daí, ó, eu elaborei um documento aqui com essas características aqui que eu estava comentando aqui com vocês, né? Ele tá bem simples, ó, continuou no mesmo papel. Eu peguei e coloquei uma empresa que eu fui nas perícias que eu faço aqui. Aí peguei aqui, Jales Machado. Peguei aqui, ó. Então, fazer de conta que esse acidente, esse relatório aqui aconteceu na Jales Machado ali, ó, lá, ó, e relatório de acidente. Vocês estão vendo que tem uma formatação, poderia muito bem ser um documento em PDF, eu já vi muito isso, em cartório, por exemplo, né? E documentos em que você faz o preenchimento para seguro, né? Tanto na hora de você fazer o seguro, quanto na hora, né, dos seus dependentes receberem, né? Tá vendo aqui, ó, data, hora, a cidade, né, que aconteceu. Pode ser que você tenha, igual a Equatorial, né? Você tem equipes aí, né, em Goiás aí, né? Tem a Equatorial Goiás, tem a Equatorial Pará, tem, agora eu não me lembro outro, tem Rondônia também, né? Se eu não me engano, acho que em Rondônia. Estão vendo, ó, o tipo de acidente, ó, choque, queda de 3 metros, fraturas múltiplas, né? Aí, nome do acidentado, inventei aqui, ó, Reginaldo Ferreira Barbosa, testemunha, até coloquei aqui, ó, quem que estava junto, além aqui, né, do técnico responsável. Porque às vezes o Wagner Romão Carvalho, ele é apenas o técnico responsável, né? Ele é o RT, né? O responsável técnico. Mais para frente vocês vão entender o que que é esse RT, né? É, e ele implica em você assinar um documento, né? Já dando spoiler, né? Você quando termina o seu curso de eletrotécnico, curso de engenharia elétrica ou de tecnólogo, o técnico, por exemplo, ele responde ao CFT, né? O Conselho Federal dos Técnicos, e aqui em Goiás você tem o CRT, né? Que é o Conselho Regional dos Técnicos. Assim como o pessoal da engenharia, né? Eles respondem ao CREA, né? Antigamente, o tanto técnico quanto engenheiro respondia apenas, né, ao CREA. O arquiteto também, não sei se vocês sabem, né? Já tem um tempo que ele também saiu do CREA. Ele agora faz parte de outro órgão que é chamado de CAU, né? É Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? CAU com U, né? Então, assim, você tem uma atribuição, né? Um conselho ao qual você responde. Aí, geralmente, quando você termina o seu curso técnico, você, depois de pegar o seu diploma, né, de eletrotécnico, você vai apresentar ele na sua região e daí que você vai conseguir a tão sonhada carteirinha lá, né? A carteirinha de técnico. Eu tenho até um modelo aqui, né? Mas esse não é mais o modelo aqui que era o modelo aqui do CREA. Deixa eu ver aqui, acho que está aqui em manutenção. Não lembro onde é que está direito aqui, não, né? Mas assim, aí você vai lá no seu conselho, né? Apresenta o seu diploma, né?
apresenta o seu diploma aí de eletrotécnico, e aí você vai dar entrada na documentação daqui a alguns dias, né? Eles marcam, né? Aí geralmente você vai assistir uma palestra, pelo menos do CREA, né? Ele foi assim. E daí você vai receber a sua carteirinha para você gerar todo e qualquer serviço que você fizer de execução, ou seja, pôr a mão na massa, projeto, né? Projeto elétrico, algum outro tipo aqui, né? Por exemplo, estou fazendo a manutenção numa cerca elétrica aí, né? Então, você vai descrever, você vai acessar a sua página, o seu login lá no CREA ou no Conselho dos Técnicos, né? No caso, o eletrotécnico. E daí você, depois que você faz o registro, que você recebe a carteirinha, você tem um login e uma senha, semelhante a um e-mail, né? Aí toda vez que você vai fazer uma anotação de responsabilidade técnica, né? No caso técnico, para diferenciar, né? Chama Registro de Responsabilidade Técnica, chama RRT. Então, essa RRT, você vai emitir esse documento. Depois eu vou mostrar aqui o que que você provavelmente escreveria nela. Daqui a pouco eu mostro aqui. Então, você vai escrever, né, o que serviço que você fez e fazer essa anotação. Geralmente é uma tarifa, tem uma tarifa lá, e geralmente ou a empresa é que custeia com essa responsabilidade técnica. Tem uma outra modalidade que ela vale também, né, para o técnico, que chama RRT de carga e função. Ou seja, você está trabalhando numa empresa e você é o responsável técnico, todo projeto, toda execução que sai, você é o responsável, né? E, obviamente, né, você deve ter a formação para a qual você é o responsável técnico, e daí você faz essa anotação uma única vez, e daí ela vai valer todo o seu período laboral. Vamos supor que você trabalhou por 40 anos nessa empresa. Então, essa RT de carga e função, ela ficou válida por 40 anos nessa empresa. Finalizou o contrato, finalizou sua responsabilidade técnica, aí outro é que vai responder, né, no seu lugar aí, o outro que for contratado, beleza? Ou se você mudar, né? Ah, não, eu não sou mais agora o responsável, eu trabalho para a empresa, mas eu não sou o RT de carga e função. Aí eles emitem, né? Você faz a sua baixa da sua RRT, beleza. Então vocês estão vendo aqui, ó, que eu não fiz apenas a correção do português, mas eu peguei elementos aqui, ó, foi a Jales Machado, né, região aí, né, Fazenda São Pedro, Goianésia e tal, ao fato detalhado, que é o que ele escreveu aqui, né, a severidade, né, qual que foi a severidade desse acidente? Foi grave, né? Então, ó, foi acionado a equipe médica da empresa, a emergência, o SAMU, né? Ou seja, vamos supor que tem brigadistas lá, né? Se fosse um incêndio, né? Vamos supor que tem uma equipe, né? Faz parte lá do SESMIT ou da CIPA, né? Você tem uma enfermeira do trabalho, ou você tem um médico do trabalho que vai te dar os primeiros atendimentos aí, né? Dependendo aonde que você tá, nesse caso aqui foi na rua, né? É, você vai receber atendimento aí do SAMU, da equipe, né, o primeiro socorro da equipe da empresa, feito o isolamento do local, o técnico responsável é o Wagner, né, Romão Carvalho. O bom, pessoal, é vocês, esse relatório até que não tá, ele não tá tão discrepante, mas vamos olhar o segundo aqui, ó. Não, até que o segundo também não está tão discrepante. Mas vocês vão ver que aos exemplos que eu dei, que é de novo, ó, criei, coloquei a data, a hora certinha aqui, né? Inventei a cidade, ainda é a Jales Machado, né? E professor, hoje só pegou a Jales Machado para Cristo, né? Testemunha, inventei, isso aqui eu tudo inventei, viu? Não tem informação aqui. Aí, no caso, professor, então, se isso aqui fosse real, o que que eu teria que fazer? Né? Ao pegar esse relatório aqui, esse depoimento aqui, né? Aí vamos supor que você tem que redigir, mas
você vai entrevistar as pessoas, você vai procurar saber lá, né? Ou você estava presente lá na hora, você viu o que que ocorreu, né? E você vai ser ajudado, por exemplo, esse formulário aqui é padrão, ó. Tem a data, a hora, a cidade, o tipo de acidente, o nome do acidentado, a testemunha, se, né? Geralmente a função aí, o pessoal que trabalha na elétrica, né? Tem que ser no mínimo dois. Professor, eu tenho um parente ou até mesmo eu trabalho. Não sei se vocês já viram aquele pessoal que faz o corte, né? Eu tô chamando de corte, mas na verdade não é corte, é energia. Na verdade, o pessoal vai lá com a moto, desliga o disjuntor, coloca um selo lá azul, até eu esqueci o nome do curso. Inclusive, né, até a empresa terceirizada que presta serviço aqui em Goiânia é que pediu para criar esse curso. Esse curso nem existia, daí a gente criou lá, eu fiz parte aí da criação desse curso. Peguei a norma da Enel, foi na época aí da Enel, né? Peguei a norma e daí redigi, fiz o curso lá, certificado e tudo, né? Então, é basicamente para você exercer essa função, você não precisa ser eletricista. Você só precisa ter vontade de trabalhar e a carteira, né, de moto. Só isso. Vontade de trabalhar a carteira de moto e, obviamente, o treinamento do curso. Eu esqueci o nome do curso daí, mas não é é tipo desligador de energia. Daí nesse curso, a gente enfoca que você vai apenas desligar e tirar a foto, né? Registrar como que estava o medidor de energia, né? Você registra aí pela foto o quantos quilowatt-horas que estava na hora que você fez o corte, para depois, quando fizer a religação, você vai registrar novamente e ver se não teve, né? Se teve e ele tiver violado, né? Você vai relatar que foi violado aí, foi ligado à revelia aí da concessionária de energia. Então tá vendo, ó? E eu peguei, eu até criei mais coisa aqui, ó. O colaborador Roberto Pereira dos Santos, eletricista sênior, recebeu um chamado de emergência para fazer uma manutenção em rede da lavoura que alimenta os equipamentos de irrigação. Ao terminar, toda a manutenção já era quase fim do turno e ventava muito no local. Mesmo sabendo das normas, resolveu fechar a chave. Eu tô parecendo português. Resolveu fechar, ora pois, né? Resolveu fechar, aqui é português Brasil, né? Resolveu fechar a chave seccionadora, faca, houve. Houve é no sentido de existir, né? Ó, tá, ó eu aqui errando aqui. Tem um Hzinho aqui, ó. É, um arco elétrico devido ao mau tempo e desceu pelo aterramento do poste, causando choque por tensão de passo no eletricista vindo a óbito. Professor, mas aí não está falando que ele morreu, não. Mas na minha cabeça, um acidente com essa gravidade aqui, se o cara não morreu, ele pode desistir de jogar na Mega Sena, porque isso aqui é grave, é gravíssimo, igual eu coloquei aqui, né? Aí, vocês estão vendo que eu criei aqui, viu? Então, o que eu criei aqui, né, a título pedagógico, vocês vão procurar saber o nome do acidentado, quem que estava no local, ou se era você, né, ou se eram terceiros, né, e você vai registrar tudo. E esse relatório simples aqui vai ajudar, né? Ele ajuda. Isso aqui, ó, pessoal, foi feito de propósito. Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês perceberam, ó, tá vendo que tá tudo escrito estranho aqui, ó. Aqui não, ó. Eu coloquei tudo bonitinho, ó. Ele não tá justificado, ó. Você vem aqui em parágrafo, né? Página inicial, parágrafo. Aí tá vendo aqui, ó, justificar texto, ó. Tá vendo que agora ele colocou, ele deu uma alinhada nesse relatório aqui, tá? Então tudo isso, né, influi, né? Ainda mais se você estiver utilizando o Word aí, né? Além de você detalhar, você precisa de informações, onde é que foi, que empresa que é. Geralmente, os relatórios têm um papel timbrado com a marca aí da empresa e tal, né? Aí o local, aí, fato detalhado, tá vendo? Que eu repeti tudo, ó, severidade, né?
Aqui não diz que ele veio a óbito, né? Mas na minha mente eu coloquei que eu fui lá, investiguei e aí, né, infelizmente depois aí, né, de um tempo aí, não, na hora ele veio a óbito, tá? Aí foi isso aqui foi o que criei, né? Não tem nenhuma informação nem na folha resposta aqui, né, no o relatório que você vai só corrigir o fazer a correção ortográfica, né? Mas é o que está pedindo o relatório, ó, reescrever, né, o relatório de ocorrências, narre e descreva fatos de forma clara, né? Eu descrevi tão clara aqui que eu inventei, mas esse meu inventar aqui pode ter sido você indo lá em campo, né, e, e entrevistando as pessoas, né, do ocorrido do acidente, tá? Aí tem esse terceiro aqui, ó. Tá vendo que esse agora, esse não estava justificado e tal. Agora esse daqui tá tudo em negrito, né? De novo, ó. Aí aqui fala, ó, que desligou primeiro o disjuntor, depois a chave faca aqui, né? No caso aqui, ou é uma chave fusível. Ah, não, foi dentro de uma subestação, um local, né? Um espaço confinado, ó. Data do acidente foi 21. Até coloquei aqui, ó, né? Aqui vai a data em que o que foi feito o relatório e eu coloquei a data do acidente aqui, ó, às 16, né, e 15, no dia 21/8/2007. Nossa, professor, você está fazendo. O cidadão fez o relatório em 2016 e ele está relatando um trem que aconteceu, né, em 2007, né? Olha só a severidade. Foi grave, né? Acionada é, a equipe médica, no caso médica da empresa, tá vendo? Ó, aí o corretor ortográfico ele é maravilhoso, ó. Só corrigir aqui da empresa, em seguida emergência SAMU. Pode ser, pessoal, que esse relatório de acidente ele está sendo consultado porque esse empregado aqui, ó, no caso, eu coloquei aqui que foi o Pedro Alberto Filho, né? O Pedro Alberto Filho, às vezes ele saiu da empresa, né? Ainda continua recebendo benefícios por conta desse acidente e tem uma ação, moveu uma ação contra a empresa, né? Então, esse documento que a gente faz toda vez que vai executar um serviço, ele é importante porque ele deve ser armazenado e quando solicitado, você vai apresentar. Tá? Então, esse seria um caso aqui, né, em que, né, quem era o responsável e viu, né, que, no dia, né, podia até ser mesmo aqui, para ficar mais crível, né, podia ser até mesmo sei lá, um mês, 2 meses antes aqui, né, mas isso aqui é a data de elaboração do relatório e aqui foi a data do acidente, né, pelo menos com as poucas informações que eu tenho aqui. Aí eu criei tudo aqui, ó. Coloquei equipe de escada, coloquei o Pedro, coloquei que o Flávio estava junto, o Paulo Peixe, o Elton da Silva Sales. Fiz toda uma criação aqui. E esse outro aqui, ó, tá vendo que as letras, esse daqui, ó, tá aparentemente do mesmo tamanho, tá em negrito. Olha esse outro aqui, ó. Você tem, e tá vendo que todos os documentos que eu estou mostrando aqui são os documentos do caso que eu estou mostrando à esquerda, né? Só que tá tudo o quê, ó? Tudo agora foi da Equatorial, né? Tá tudo padronizado, com o mesmo tamanho de fonte. A fonte que está em negrito, ela, né, ela tá em negrito, que é a indicação aonde que eu vou escrever, o tipo de acidente, nome do acidentado, testemunha, caso haja, né? Provavelmente deve ter, porque o eletricista, ele sempre trabalha em dupla, né? Exceto esse caso aí que ele faz o desligamento, né? O desligamento do disjuntor, né? Da medição, tira a foto e aí ele pega o beco, né? Vaza. Né?
Ah, professor, eu ouvi dizer que tem uma regra e tem uma lei que fala que a pessoa tem que ser, como é que fala? É avisada do corte, né? Porque é um direito, a energia, a água é um direito aí, né? O aviso, geralmente, ele vem de baixo. Por exemplo, vamos supor que você esqueceu de pagar a energia, né? Aí quando você chega no mês, isso já aconteceu, né? Muito, já aconteceu comigo, né? Mas foi prestação aí de cartão. E aí eu vi e esqueci de pagar. Aí vem um aviso lá, olha, consta nos registros aqui da empresa fulana de tal que não foi pago o mês anterior, né? O mês 3, por exemplo. Aí esse aviso, ele aparece na sua conta de energia. Porque se você imagina, se você for fazer esse aviso, né? Imagina você chegando na porta do cliente falando, batendo palma, ô, fulano de tal, né? Ou deixa eu pegar alguém para Cristo aqui, ó. Ô Danilo, o Danilo Porto aí, ó. Batendo palma aqui. Aí eu, pois não, não, eu sou eletricista aqui da Equatorial, eu vim cortar. Eu vim dar um Hanek full na sua energia. Rapaz, você já pega uma 12 e já começa já, né? E assim, eu tô falando isso num tom de brincadeira, pessoal, mas isso acontece, inclusive, e já aconteceu, né? Casos fatais aí em função disso. Para evitar esse negócio de. Antigamente era assim: você avisava que ia cortar do cidadão. E se ele falar que não, você não pode cortar. Então, esse aviso é na própria conta de energia. Depois a gente fala mais disso. Então, vocês estão vendo que eu coloquei numa mesma fonte, ó. Aqui, por exemplo, aqui, relatório de acidentes, ele, né, tá com a letra maior aqui, ó, mas tá bem pequenininho. E outra coisa, ele não tá o quê? Ele não tá padronizado. Eu inventei essa padronização. Não precisa você fazer essa padronização igual que eu estou fazendo, mas é um exemplo para vocês. Se vocês quiserem, eu até gero aqui o PDF aqui e coloco. Geralmente, dependendo da disciplina, eu peço para o monitor colocar aqui, ó. Eu peço aqui, por exemplo, a Flaviane vir aqui, ó. Vamos supor hoje, né? Hoje, no dia 7/4, eu falei uma coisa interessante. Aí eu mostrei, né, o relatório aqui, padronizado, e você gostou. Professor, eu gostei desse relatório aí, né? Então, eu peço para ela colocar numa pastinha aqui um modelo de relatório, né, mais condizente com o que você vai fazer na sua vida profissional. Beleza? Aí do mesmo jeito, ó, eu coloquei, ó, a equipe, né, da Enel, eu nem tirei que coloquei Equatorial, né, mas agora eu coloquei Enel aqui, né, porque antes era Enel. Ó, Equatorial. Ainda vou fazer mais, né? Equatorial Distribuição Goi... Goiás. É porque tem a distribuição, né? De outros estados aí, né? Do Pará, por exemplo, né? Então eu tenho que especificar aqui, né? Mesma história aqui, ó, foi acionada, né? Esse daqui, ó, ele também veio a óbito. Eu inventei aqui que ele veio a óbito e eu coloquei dados aqui. Inclusive, né? Não tem dados aqui de hora, né? Mas eu peguei e detalhei aqui no relatório, ó, por volta das 3h26 da madrugada, a equipe foi acionada para averiguar a falta de energia que ocorria no residencial Parque das Palmeiras, deve ser das Palmeiras, né? Desde das 11h25, ao chegar ao local, fez uma inspeção visual, né? No caso aqui, o Wagner Santos, né? Aí, como eu já identifiquei, né? Mas talvez, né? Dependendo do caso, você colocaria os nomes aqui de cada um, tá vendo? Agora, esse último aqui, ó,
Ó, tá vendo esse último? Ó? Além de estar grifado aqui, né? Ele tá sublinhado, ele também tá numa letra cursiva. Aqui, ó, para você entender o que está escrito aqui, dependendo do tipo de fonte, né? Me deu até curiosidade para saber que fonte é essa, ó. Tal de Bradley Hand ITC, né? ITC deve ser de itálico, né? E ela tá em itálico aqui, né? Ah, realmente, ó, tá em itálico. Ah, não, ela não tá em itálico não, ó, mas tá sublinhado, né? Mas ela tá com cara de itálico aqui, ó. Se você pôr itálico, ó, talvez ela ainda fica mais estranha ainda. Então, essa falta de padronização, né? Obviamente, o relatório que eu falei aqui que eu dei o de exemplo aqui do meu primo, né? Ele era, né, uma folha padrão com pauta, e daí ele escrevia, né, de próprio punho aí os relatórios das sondagens, né? Lá, aí tinha que sondar cada buraco lá, colocar lá o equipamento ali para ele fazer a visualização, né? Onde que tem minério, onde que não tem. Então é isso, ó. Vou pedir aqui para Flaviane colocar esse modelo aqui, ó, para vocês se basearem nele, né? Utilizar até ele como material aí na vida profissional. Daí, ó, como a gente já finalizou o tempo aqui, ó, próxima aula eu vou falar do questionário, tá? A gente vai fazer uma análise aqui do questionário e daí eu vou mostrar um tipo de relatório aqui, ó. Vou mostrar, deixa eu ver, esse daqui de limpeza de faixa de servidão, para vocês verem um exemplo aqui de padronização que vocês podem encontrar aí na vida profissional de vocês, tá? Então é isso, pessoal. Uma dúvida aí? Acredito, acredito que não. Eu compilei todas as dúvidas, né, e já coloquei aqui na aula aqui. Beleza? Professor? Sim, pois não, Weber. E eu já havia feito a tarefa, eu posso corrigir na plataforma? Sim, sim, Sem pode fazê-la? sim. Sim, Bacana, pode. obrigado. Pode reenviar novamente. Bacana, obrigado. Beleza. Então é isso, pessoal. Vou parar aqui a nossa gravação de hoje, já deixar renderizando.